Shalom, bom dia. Vamos lá. Graças a Deus estamos aí. Hoje vamos ler Números 17, devocional. Aí, vamos orar para darmos início? Aí, Shalom, bom dia para você que está comigo aqui também no YouTube. Deus te abençoe. Graças a Deus conseguimos, estamos aqui ao vivo. E assim vamos estar. Shalom, Nise, bom dia. Tem dias que conseguimos, tem dias que não, gente. Mas não vamos parar. Nós vamos permanecer nesse propósito até o fim, em nome de Jesus. Hoje vamos ler Números, capítulo 17. Números 17. Ai, cadê? Aqui. Ei, amor, bom dia. Então vamos lá. Números 17 diz assim: O Senhor Deus disse a Moisés: diga aos israelitas que cada um dos chefes da tribo lhes traga um bastão. Então serão 12 bastões ao todo. Escreva o nome de cada chefe no seu próprio bastão. E depois escreva o nome de Arão no bastão que representa a tribo de Levi. Haverá um bastão para cada chefe de tribo. Você colocará os bastões na tenda sagrada em frente da Arca da Aliança, onde eu me encontro com vocês. Aí o bastão do homem que eu escolher vai brotar. Assim, farei com que parem as reclamações que esses israelitas fazem contra mim. Olha só. Deixa eu marcar aqui. O bastão do homem que eu escolher vai brotar. Assim farei com que parem as reclamações que esses israelitas fazem contra mim. Versículo 6. Então Moisés falou com os israelitas e cada um dos seus chefes lhe deu um bastão, um para cada tribo, 12 ao todo. E entre os bastões estava aquele que tinha o nome de Arão. Ah, Maíra, obrigada. Bom saber. Tava mudo. Maíra entrou aqui agora no YouTube e tava mudo. Então nem vou poder deixar salvo isso que tava aí, né, Maíra? Vou compartilhar do Instagram mais tarde, então. Eu que agradeço, tá? Então vamos lá. Versículo 7. Não, versículo 6, 12 ao todo. E entre os bastões estava aquele que tinha o nome de Arão. Moisés pôs os bastões na tenda, em frente da Arca da Aliança de Deus, o Senhor. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda e viu que o bastão com o nome de Arão, que representava a tribo de Levi, havia brotado.
Uau! E tinha brotos, flores e amêndoas maduras. Gente, de um dia para o outro. Isso só o poder de Deus, né? Aí Moisés tirou da presença do Senhor todos os bastões e levou aos israelitas. Eles viram o que havia acontecido e cada chefe pegou o seu bastão. O Senhor Deus disse a Moisés: ponha de novo o bastão com o nome de Arão em frente da Arca da Aliança. Ele ficará ali como um aviso para os israelitas rebeldes. Assim, eles vão parar de reclamar contra mim e não serão mortos. E Moisés fez como o Senhor havia mandado. Aí o povo de Israel disse a Moisés: estamos perdidos. Vamos morrer. Sim, todos nós vamos morrer. Aquele que chegar perto da arca do Senhor morrerá. É sim, todos nós vamos morrer. Acho que dá pra gente ler mais um. Deixa eu ver como é que é o 18. Ah, não, o 18 é um pouco mais extenso. Deixar só no 17, né? Amanhã a gente continua, em nome de Jesus. Amanhã a gente vê o próximo capítulo, cenas do próximo capítulo. Pai, obrigada pela leitura desta palavra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigada, Deus, por esse tempo. Obrigada por esse acesso, por esse privilégio. Ah, Pai, nos alimente, Deus, nos alimente de Ti. Nós desejamos mais de Ti em nós, mais da Tua palavra em nós. Nós precisamos, Senhor. Cuida das nossas vidas, que possamos, Deus, absorver tudo que o Senhor deixou para nós. Que possamos ter um entendimento conduzido pelo Teu Espírito Santo. Nós sabemos que a facilidade para absorver o que está escrito na Tua palavra é conforme a condução do Teu Espírito. Sem Ele nós não temos discernimento, sem Ele nós não conseguimos compreender nem aprender. Mas nós pedimos, Espírito Santo, nos ensina. Que tudo isso que temos tido acesso possa realmente, de fato, ficar em nosso coração, em nossa mente, com ensinamento, com aprendizado, com instrução. Obrigada, Deus, por cada registro deixado. Obrigada por nos ensinar em todo o tempo, com tudo que foi deixado para nós e registrado na Tua palavra. Obrigada por isso. Amém e amém. Números capítulo 17 é o capítulo final da longa série de desafios à liderança e ao sacerdócio. Olha só, isso foi com Corá no capítulo 17. Então esse capítulo é o clímax da questão. Quem Deus escolheu e quem Ele autorizou para servir no lugar santo. O capítulo nos ensina lições definidas sobre a confirmação divina, a autoridade estabelecida e a superação da murmuração. Após o juízo sobre Corá, o povo ainda duvidava da autoridade de Arão. Então Deus ordenou um teste simples, mas foi definitivo. Cada líder de tribo pegaria o seu bordão, o seu cajado, o seu bastão e escreveria o seu nome nele. O nome de Arão seria escrito no bordão, no cajado, da tribo de Levi. Os 12 bordões seriam colocados na tenda sagrada.
perante o testemunho de todos, de frente para a Arca da Aliança. Na manhã seguinte, o bordão de Arão brotou. Havia florescido e produzido amêndoas maduras, enquanto os outros bordões permaneceram secos. Então, para nós, a lição aqui é que Deus sempre confirmará de forma incontestável aqueles que Ele escolhe e autoriza. A confirmação dele não depende de argumentos humanos, não depende de popularidade, não depende de ambição, mas de uma intervenção milagrosa e visível que remove toda a dúvida. O bordão seco que brota simboliza a vida e a autoridade que só podem vir de Deus. O teste com os bordões solidificou de uma vez por todas a ordem de que o sacerdócio pertencia exclusivamente à casa de Arão. A tribo de Levi já havia sido escolhida para esse serviço. Qualquer um que se atrevesse a aproximar do tabernáculo sem a autorização de Deus morreria. Esse capítulo ensina para nós então sobre a seriedade e a santidade da autoridade estabelecida por Deus. Deus é um Deus de ordem. E a lição espiritual mais profunda é que só podemos nos aproximar dele através do sacerdócio autorizado. Isso aponta mais uma vez para Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote perfeito, que não foi escolhido por um bordão, mas confirmado pela ressurreição, sendo o único caminho para a presença de Deus. Aleluia. Deus ordenou que o bordão de Arão fosse colocado de volta na Arca da Aliança, perante o testemunho, para servir como um perpétuo memorial para os filhos da rebelião. A lição então aqui também é que a memória do juízo de Deus deve ser preservada, para educar as gerações futuras e prevenir a repetição do pecado. Esse cajado que floresceu, guardado ao lado da lei de Deus, servia como um lembrete constante de que a rebelião havia sido julgada e que o sacerdócio de Arão era validado pelo Senhor. Então isso nos ensina a não esquecer as lições do passado. A reação do povo à intervenção de Deus é de medo. Eis que morreremos, pereceremos, todos nós pereceremos. Qualquer que se aproximar do tabernáculo do Senhor morre. Pereceremos então de tudo, de todo. Pela primeira vez, então, o povo está mais preocupado com a santidade de Deus do que com suas reclamações. Então, a lição é que a revelação do poder de Deus é o que finalmente cessa a murmuração. A revelação do poder de Deus finalmente cessa a murmuração. O medo reverente de Deus, provocado por seu juízo e a sua confirmação, corrige a atitude rebelde e egocêntrica do povo, levando-o a temer as consequências de se aproximar sem a devida mediação. Então, em resumo, esse capítulo da confirmação, esse é o capítulo da confirmação irrevogável, que nos ensina a respeitar a autoridade estabelecida por Deus, a confiar em sua escolha milagrosa e a usar a memória para evitar a rebelião. Amém, Gleice, que bom que você está aí. A paz, Helenildo. Gente, eu fico pensando, o povo via Deus falar com Moisés
A presença dele era manifestada através de uma coluna de fogo ou de uma nuvem. E ainda assim, duvidavam deste homem de Deus. E a gente vê que não apenas dele, mas do seu irmão também. Duvidavam de Arão. Tantas coisas que o Senhor já havia provado em estar conduzindo o povo através de Moisés, e o povo ainda se rebeliava. Através de Moisés, o Senhor falou e escolheu Arão, deu ordem, deu discernimento, e conduziu para que houvesse ordem na construção do tabernáculo, na separação das tribos, tudo conduzido por Deus. Moisés era o porta-voz. E as pessoas não viam, não reconheciam isso. Por mais sábio que o homem fosse, para conduzir um povo tão grande, não seria possível se não fosse conduzido por Deus, e as pessoas não enxergavam isso. Queriam, num momento ou outro, colocar em xeque essa amizade, essa intimidade, queria revogar os mesmos direitos, mas não faziam os mesmos sacrifícios, não tinham a mesma conduta. Sabe aquela história de quando vê o fruto, é igual o pessoal fala, acha que é fácil, só vê o resultado, mas não vê os perrengues que a pessoa passa no processo. As pessoas não viam quanta coisa Moisés abdicou, quanta coisa viveu. Só que na hora de falar com o Senhor, era isso que o povo queria. Os sacrifícios não, mas as glórias sim. Meu Deus. Shalom, Anderson. Helenildo escreveu assim, era mais fácil com Moisés do hoje, irmã. Temos que obedecer, Mais fácil para nós hoje do que na época de Moisés, Nós hoje estamos no tempo da graça porque Jesus, o sumo sacerdote, o perfeito, se entregou por nós. Ai, gente, olha quanta coisa nós temos hoje acesso e mais facilidade do que esse tempo aqui. E ainda assim, muitos não valorizam, não aproveitam dessa oportunidade, desse momento. Esse tempo aqui, o Senhor deixou para nós tudo isso aqui registrado, para a gente poder ter noção de como foi o início dessa limpeza espiritual, dessa peneira ali. Quanta coisa os líderes levantados pelo Senhor passaram, quantas coisas a gente vê que ainda acontece. E o Senhor sempre mostrando, sempre provando. Pega um bastão. Cada tribo então, cada chefe que se acha merecedor e digno de ser escolhido, escreve seu nome no bastão, coloca lá na tenda, e aquele que eu quero, que tem acesso à minha presença, aquele que eu quero que seja o porta-voz da tribo que vai trabalhar para mim. Eu já falei isso antes, o Senhor deveria estar falando assim, Eu já falei isso antes, já separei antes, cada tribo ficou responsável por uma coisa, mas novamente a gente mostra isso. E aí o Senhor vai e faz novamente para o povo ver. É esta família que vai ser separada. Ai, gente.
matavam os profetas. Forte, né, Elenildo? E aí aprendemos que com esse bastão ali, que floresceu de um dia para o outro, brotou, floresceu e frutificou em 24 horas. Isso é só por Deus, né? Para mostrar mais uma vez, olha, não tem como Moisés aparecer com um bastão florido e com fruto de um dia para o outro, e sendo que cada um escreveu o seu nome, então a letra também não era de Moisés, para não falar, esse bastão já estava guardado ali um tempo, ele já sabia disso. Não, o Senhor, tão sábio, fez tudo para que as pessoas não duvidassem. Deixou ali como prova, para que isso não se repetisse. As gerações posteriores, os filhos dos filhos, veriam esse bastão como prova, e quando perguntasse, era o fato para dizer, olha, há um tempo atrás um povo ainda duvidava se Arão e Moisés eram somente eles escolhidos para algumas funções. O povo reivindicou direitos aqui, mas o Senhor provou ao escolher 12 bastões. Cada um escolheu o seu, colocou o seu nome representando as tribos, e o próprio Deus escolheu aquele a qual seria responsável pela condução ali no tabernáculo, na tenda sagrada. As igrejas hoje também não estão diferentes. Uau, Elenildo. É verdade. Para você ver, né? O Senhor deixa registrado para nós algo que aconteceu, há tanto tempo atrás. E tão atual, né? Espero que o Senhor continue completando em cada coração aquilo que Ele quer trazer para nós como entendimento com essa leitura. Se você marcou algum versículo aí que chamou sua atenção e vai ficar como um lembrete neste estudo, um lembrete neste ensinamento, que de fato tudo que temos compartilhados juntos aqui possa ficar mesmo em nosso coração e em nossa mente. Compartilhe, convide outras pessoas para que também possam estar conosco, tendo acesso a isso. Vai ficar registrado lá no nosso canal no YouTube, também fica aqui no nosso Instagram. Temos um link aí na nossa bio do grupo do WhatsApp. Lá a gente comenta sobre quando vamos estar ao vivo. Ontem eu não consegui estar aqui, né, gente? Perdi a hora. Os despertadores tocaram, mas ainda continuei dormindo, só Jesus. E lá então a gente consegue dar as informações para quem está com a gente quando acontece alguns imprevistos assim. Faça parte conosco. Além disso, você também tem a oportunidade de, durante o dia, caso queira fazer alguma pergunta, compartilhar algo conosco. O nosso grupo é para o devocional, exclusivamente para isso. Amém? Deus abençoe sua vida, então. Estamos juntos. Amanhã, se Deus quiser, vamos estar aqui para a leitura do próximo capítulo. Hoje é quarta-feira, dia de culto em nossa igreja. Você está convidado para estar conosco às 19 horas, tanto online quanto presencial. Esperamos vocês façam de tudo para estar presentes, ser alimentados neste dia. Amém?
Deus abençoe vocês. Gratidão pela companhia de vocês. É bom caminhar juntos. Ótimo dia para todos nós. Beijo e até. Amém, amor. Tchau.